do irmão louvando aqui. Todo mundo conhece esse texto, irmão. E é um dos textos mais pregados. Tenho certeza disso. A gente só vê o final. O que era isso que faz? Berto, Jesus perguntou e Jesus pergunta. Mas, e a trajetória? Tem essa pergunta. Porque a gente só quer ver o recebe, o toma, o me dá. Mas tem uma trajetória. E esse homem teve uma trajetória desse caminho. No versículo de número 46, vai dizer que, no início do versículo, vai dizer que, num texto, Jesus disse que Jesus estava saindo. Mateus capítulo 20, versículo 29, e esse texto, Marcos 10, 46, Jesus estava saindo de Jericó. Se você for olhar Lucas capítulo 18, versículo 30, vai dizer que Jesus estava chegando. Há alguma contradição? Não há contradição. Porque tinha Jerusalém nova e a Jerusalém velha, a Jerusalém antiga, que foi destruída. Ele estava saindo de uma e entrando na outra. Ele estava passando para entrar numa, na Jerusalém nova, tinha que passar pela velha. Então não tem contradição. Mas vai dizer nesse texto que existia um homem à beira do caminho. E eu quero pontuar 5 coisas aqui. O qual esse homem fez para receber o milagre. E que serve para nós. Primeira coisa, irmão, ele estava no lugar certo. Ele escolheu o lugar certo. Mas ele não tinha opção, tinha opção. Porque os irmãos vão saber que Jericó é murada. Ele poderia estar dentro de Jericó, dentro do muro, onde era o movimento. Alguém já deve ter visto o filme, mais ou menos ali, que era uma feira, tipo, era um comércio ali dentro. E ele poderia estar dentro de Jericó, sentado ali dentro, onde era um movimento de gente maior, para receber a sua esmola, para receber o seu pedido, para receber aquilo que desejava. Mas ele disse, lá dentro, se eu tiver, talvez na entrada, 2 metros ou 3 na frente da porta, porque eu não vou ficar na porta, porque posso incomodar, posso atrapalhar, mas eu fico 2, 3 metros na frente. Alguém pode chegar e antes de chegar em mim, virar para a direita ou para a esquerda. Eu não estou no lugar certo. E quando a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, eu entendi que tem um lugar certo para você e para nós recebermos a bênção. Como assim? Ele escolheu um lugar porque era a única entrada de Jericó. Não tinha outra entrada, não tinha porta dos fundos, não tinha porta lateral, era a única entrada. Ele falou, vou ficar aqui, na beira do caminho, porque aqui alguém vai passar e pode resolver a minha situação. E eu aprendo com isso que nós, existe hoje, até gosto de dizer o tal do crente 6 horas. Todo mundo vem para a igreja e diz, 6 horas por mim, 6 buscam por mim. E os irmãos vão te convir comigo, que quando Salomão fez o templo lá no Velho Testamento, ele apresentou o templo e orou, e Deus quando respondeu assim, eu estou recebendo, Salomão, o templo que você fez, porque eu escolhi essa casa para habitar o meu nome, para que quando alguém orando olhar para ela, para que quando alguém buscar nela, eu venha ouvir do céu e venha atender os pedidos. Eu não entendo como é que crente, num dia de culto, consegue ficar em casa, porque aqui é o lugar da bênção, aqui é onde Deus escolheu para poder abençoar a sua vida. No dia de culto, a gente troca por causa de um futebol, a gente troca por causa de uma novela, aí vê o irmão receber a bênção, aí vê o irmão ser abençoado e começa a reclamar e dizer, por que eu não recebo? Hoje a resposta está aí. Pare de trocar o lugar da bênção por qualquer lugar, esteja no lugar da bênção, porque João, no capítulo 2 do versículo do livro de Apocalipse, vai dizer que Jesus, na visão que ele teve, passeava no meio da igreja. Essa é a igreja. Quando você entrou aqui, Jesus já estava aqui e está passeando nessa noite. É só você abrir os olhos espiritual e ver ele nessa noite. Aleluia, Deus! O Senhor é maravilhoso. O salmista Davi vai dizer no Salmo 92, versículo 13, que os que são plantados, os que estão na casa de Deus, florescerão. Alguém vai dizer aí fora, principalmente os desigrejados, não precisa o quê, irmão? Aqui Paulo vai dizer, quando se junta, tem salmo, tem cântico, tem palavra, tem bênção, e quando se junta, tem Deus no meio do seu povo. É o lugar da bênção. O primeiro lugar que temos que aprender, irmão, deu qualquer problema, vá para onde Deus está, e se Ele está aqui, aqui é o lugar da bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus! O Senhor é Salmo maravilhoso. 27, versículo 4 e 5, ele diz assim, uma
coisa pedir ao Senhor que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor, porque no dia da adversidade me esconderá. É no lugar certo, irmão. Existe o lugar certo. Qual é o lugar certo? A casa do Senhor, que Ele escolheu para habitar o seu nome, para habitar no meio do seu povo. Não falte, irmão. Se tem uma justificativa boa, uma enfermidade, tudo bem. Mas tem, eu não sei quantos cultos aqui, mas na minha igreja é 3 por semana. Existe 4 dias você ver futebol, você ir pescar. São 3 dias para estar no lugar certo, junto com Deus. Participe, esteja na casa da bênção, porque é aqui que o Senhor despede a bênção e a vitória do seu povo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sentado ali. O Senhor é maravilhoso. E aí, eu vou para a segunda coisa. De repente, veio aquela multidão. E passaram ali e não deram moral para ele. Porque era o certo. E quem estava ali era o famoso do momento. Era Jesus. E desde outrora, quando tem um famoso, todo mundo rodeia. Quando tem um rico, todo mundo quer estar perto. E ele estava rodeado de multidões. E ele, em vez de ele correr da estrada, para ninguém pisar na sua capa, para ninguém pisar nas suas coisas, para ninguém derrubar a sua caixinha de moeda, ele aproveitou a oportunidade. Ele começou a gritar e dizer: quem está ali pode resolver meu problema. Porque não é à toa que o povo vai estar rodeando. Ninguém rodia árvore que não dá fruto. Alguma coisa sai dali. E ele vai perguntar e alguém diz: é Jesus. E ele disse: eu já ouvi falar desse Jesus. Ele aproveitou as oportunidades. Nós temos que aprender o seguinte: nem tudo que parece ruim é problema. Nem tudo que parece que vai dar errado é problema. Às vezes, aonde você pensa que é fracasso, é Deus te dizendo: eu estou te abrindo uma nova porta. Às vezes, aonde você pensa: Deus fechou o meu comércio, a minha portinha, é Deus te dizendo: eu fechei, porque senão você não vai abrir um quarteirão, uma porta maior. Glória a Deus. A mesma chuva que atrapalha o vendedor de picolé é a mesma chuva que ajuda o vendedor de guarda-chuva a vencer. Entenda, irmão. Para de olhar as dificuldades em tudo quanto é lugar. Há um versículo na Bíblia, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas é para o seu bem. Ai, irmão, mas eu estava empregado, ganhando meus 3 mil, eu perdi o emprego. E quando você estava ali, você não podia ver a porta de 5 mil. Deus deixou fechar para te mostrar que tem outra porta. Aproveite as oportunidades no momento de crise. O menino Davi, rei. Mas como é que um menino vai entrar no palácio? Vai conhecer o palácio. Você é rei, mas eu precisava conhecer. Aparece um gigante e ele chega liberando o gigante. Em vez dele correr como os outros, que viu dificuldade, que olhou para o gigante e viu derrota, ele olhou para o gigante e falou: está ali minha oportunidade de entrar no palácio. Está ali a minha oportunidade de ser conhecido. Preste atenção, irmão. Nem tudo que dá problema na sua vida é problema. Às vezes é Deus te dizendo: sai mais um pouquinho para cá, porque aqui a porta é maior, aqui a vitória é maior. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Não se preocupe com momentos. Pode ser apenas o momento de você mudar de fase na vida. Aleluia, Deus. Vocês lembram de Atos capítulo 27? Paulo saindo num navio preso. E aí, esse navio pega uma tempestade, 270 pessoas quase morrem. Ninguém vai entender. Paulo talvez porque Paulo entendeu, porque Paulo teve uma visão, Paulo era crente. Mas os outros não entenderam por que isso. Talvez alguém olhando hoje, a primeira vez que lê, não entende. Mas Paulo não ia para Jerusalém. Jesus não falou que eu tinha que ir para Jerusalém. Por que ele quase morreu? Paulo não tinha que ir para Roma pregar. Por que ele quase morreu? Lá no meio existia uma ilha chamada Malta. A oportunidade de parecer morte era Deus dizendo: meu servo está passando por aqui. Vou causar um rebuliço no mar aqui, porque eu preciso falar da minha palavra ali naquela ilha. Quem sabe lá no seu serviço, o rebuliço que está acontecendo lá é porque Deus está querendo usar esse momento para que através da sua vida o povo conheça quem é Deus, as pessoas ao seu redor saiba que Deus é na sua vida. Não perca as oportunidades. Pare de olhar com o olho de gente ruim, comece a olhar com o olho de cristão e entender: todas as coisas é para meu bem, porque eu sigo
Porque tudo fica ruim, irmão. Tudo fica ruim quando você fica perto de gente assim. Então para de ser um desses. Acontece, Deus fechou a porta. Peraí, era só um portão. Tem um muro para ser derrubado, é onde eu vou passar, porque essa portinha está começando a ficar estreita. Não, Senhor, mas eu ganhava ali meus 3.000, Deus está vendo a dificuldade, Deus fechou essa para te dar 5, para cumprir tudo. Presta atenção, você não foi chamado para perder, para viver vida de derrotado. Por isso tem que entender o agir de Deus. E no meio do caos você enxergar uma oportunidade, uma malta e dizer, eu vou lá, porque essa é a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele olhou e disse, rapaz, eu não vou perder essa oportunidade não. Jesus! E começou a gritar, ele não perdeu a oportunidade. Tinha tudo para não dar nem moral. Porque esse povo pode me pisar. Esse povo pode jogar minha moeda, pegar minha moeda. Eu vou perder a oportunidade não. No meio disso tudo, tem uma luz no fim do túnel. E ele, naquela hora, lá não tinha asfalto. Ele estava ali com a capa, talvez igual a gente vê, né? uma vasilhinha, umas moedinhas. Na beira, ele não estava longe, ele estava na beira, na beirada. Então o povo passava bem do lado. E na hora daquela passagem, uma poeira tremenda, talvez não era tempo de chuva, era poeira, e a poeira subia nele, e pedra de chinelo ia nele, e tudo que tinha ali ia nele. Gente passava e jogava papel nele, cuspia nele, e ele não reclamou, irmão. Ele sabia do que precisava, ele foi determinado. O defeito nosso, irmão, é algo que a gente podia usar para adorar, a gente usa para reclamar. Qualquer coisa o crente abre a boca para murmurar, para reclamar, para dizer isso, que por que não, irmão? Seja determinado, ainda que as poeiras, ainda que o povo queira te parar, olhe para um foco e determine chegar lá. Você é crente para ir para o céu, mas por causa de qualquer coisinha, por causa de qualquer provinha, você começa a reclamar e dizer, Senhor, mas eu sou crente, lá no mundo era melhor. Mentira, irmão. Pare de reclamar e determine, seja determinado a chegar onde você quer. Você não anda sozinho. Cristo Jesus anda com você. João capítulo 22, versículo 28 vai dizer assim: determinando tu alguma coisa, ser firme, e a luz do Senhor brilhará em ti. O problema é que, e eu vou falar de nós, irmão, o problema de crente é que eu nunca vi um povo tão, ultimamente, tão igual aquelas folhas que vai no vento. Determinou a firmeza, determinando tu alguma coisa, ser firme. Por que ser firme? Porque quando você determina algo e põe diante de Deus, o diabo vai vir de um lado, ele vai vir do outro, ele vai tentar te parar. Se você for como aquelas folhas que vai no vento, você nunca vai chegar ao propósito. Seja determinado, coloque em mente que eu vou chegar, porque Deus me chamou para chegar, Deus não me chamou para parar. Marcos capítulo 4, versículo 35. O Senhor é maravilhoso. E o capítulo 5, versículo 1. Diz assim: e disse Jesus aos discípulos: passemos para o outro lado. Versículo 35. Passemos para o outro lado. Teve chuva, temporal, quase morreram, mas o versículo 1 do capítulo 5 diz assim: e chegaram do outro lado. Você não foi chamado para tentar. Quando Jesus te chamou, ele disse: tente chegar no céu. Ele disse: não, vamos chegar lá. Você foi chamado para chegar. Por isso não se balance com o vento. Seja firme, determine. Aceitou o chamado de Cristo. Determine, eu vou chegar no céu e nada me derruba. Porque o que vier para cima de mim, eu vou passar por cima como um trator de esteira. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para chegar. Não foi para tentar. Louvado seja o nome de Jesus. Tem crente, aquele paralítico do capítulo 5 de João, lá no tanque de Betesda, caçando gente caindo no tanque. Jesus chega e fala assim: você quer ser curado? Claro, né? Não, mas ninguém pode. Fulano, meu parente, me traz. Não, o pastor da igreja não leva. O pastor tinha que ter me carregado. Os irmãos passam aqui e não me levam, só sabem reclamar. A bênção estava na porta. Você quer ser curado? É só para quero. Aí começa a reclamar, começa a murmurar. Ainda bem que Jesus aquele dia não virou as costas e saiu. Mas dá vontade, irmão, é de falar: Jesus, larga esses crentes murmurão. Não dá bênção, não. Deus está perguntando o que quer.
e entenda que a bênção é para você. O Senhor é maravilhoso. Você sabe o que é determinação? Jesus veio para os judeus. Aparece um Assírio Fenício, lá do outro país, não tinha nada a ver com o judeu, mas ouviu falar de Jesus. E ela disse: eu vou lá. Não sei se Jesus vai fazer por mim, não. Pô, é do judeu, mas eu vou lá, preciso. Minha filha está com problema, não tem nada que faça. E ela vai. Quando ela chega, Jesus, minha filha tem demoniado. Ela diz assim: os filhos comem primeiro, o que sobrar é dos cachorros. Eu não tenho nada, não. Eu como a sobra. Não tem nada, não. Eu pego o restinho para alimentar. Aí Jesus olhou para ela: pai, nunca vi tanta determinação e fé, nem no povo de Israel. O que é isso, irmão? Ela determinou receber a vitória dela. Ainda que Jesus falasse que não dava, ela estava determinada, ela quer receber. Agora nós é o seguinte: há uma campanha por aí, que eu não concordo muito com essas campanhas, mas isso é coisa minha. Há uma campanha por aí de 7 dias, aí eu venho 5, não recebo. Eu venho nessa campanha de 7, não recebo. Quer parar? Continue, irmão, continue. Seja determinado. Eu quero receber, eu vou receber. Eu só saio com a vitória na mão. É coisa minha, irmão, eu não concordo, porque alguns pensam que Deus só dá naquele dia. Deus, a campanha da cura, Deus só cura. Não é errado ter, não, irmão. Mas é que Deus cura todo dia, o dia que Ele quer. Tem a campanha da palavra profética. Se Deus quiser falar hoje, Ele fala. Se Deus quiser falar lá no seu quarto, Ele fala. Se Deus quiser falar no serviço, Ele fala. A gente tem que parar de pôr a autoridade para falar: Deus só vai fazer hoje, Ele faz o dia que Ele quer. A igreja é dele, a vida nossa é dele. O nome de Jesus. Não reclame. Pastor Ismar, a gente desde que foi menino, meu Deus, o primeiro pecado foi de loucura, né? Foi orgulho. E aí a gente fala: eu não tenho pra mim, não foi. Porque ele estava no céu. Ele era um cara. A Bíblia chega a dizer que ele andava, tocava hinos, tão perfeito que ele era. Quando ele pisava, hinos era tocado, Ezequiel 14. Quando ele andava, era como fogo. Ele se orgulhou por quê? Só orgulho, não. Pessoas insatisfeitas. Porque ele estava no melhor lugar, perto da melhor pessoa, e não estava satisfeito. Tem crente que nunca é satisfeito com nada, irmão. Tem crente que nunca é satisfeito com nada. Deus te traz para essa igreja, você quer uma outra. Deus te traz para outra, você quer uma outra. Não é o lugar, irmão. É você que precisa melhorar, precisa aprender a ser satisfeito. Deus, a primeira satisfação aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus abriu os braços e disse: tetelestai. Ele estava dizendo: é por você, e você ainda é insatisfeito, irmão. Para de reclamar, seja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Você está aqui hoje, irmão. Quantas pessoas não morreram desse Covid, mas você está aqui, talvez perdeu até algum ente querido, isso não vem a prazo, mas você está aqui hoje. Larga de ser insatisfeito e agradeça a Deus. Paulo disse, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Se a pessoa se aquele homem tivesse sendo assim, nessa poeira, não, isso aqui com esse movimento de gente, nós não estaríamos contando a história dele hoje. Mas ele não foi insatisfeito. Quarta coisa, irmão, quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chegou uns tipinhos de gente, Deus, os companheiros, os irmãos de igreja dele, falou assim: ah, você é o mais pobre da igreja, rapaz. Você não sabe nem cantar direito, nem pregar, nem falar direito. Você acha que o doutor ali vai te ouvir para dizer: não, para com isso. Não, rapaz, não para de mover, você está perdendo voz, você vai ficar. E se ele tivesse parado, irmão? Se ele tivesse dado ouvido, irmão? Essa parte não tinha na Bíblia. Qual que é o outro passo que eu aprendo, irmão? Nós precisamos ser seletivos nas nossas amizades, em quem a gente coloca do nosso lado, em quem a gente coloca na nossa casa, em quem a gente escuta. Crente não tem que ficar por aí escutando. Você não pode ser inimigo de ninguém, irmão, mas a gente tem que ser seletivo. Servo de Deus tem que ser seletivo. Se não tem a mesma visão que eu, se não tem o mesmo pensamento que eu, fica aí, irmão, eu te amo, mas anda para lá, que eu vou andar para cá, porque o meu paradeiro é céu. Eu não posso dar ouvido em alguém que quer me tirar do caminho. Vocês já viram dizer que diz assim: olha, Adão e Eva vivos
ouviu a cobra e morreu. Lázaro morto, ouviu Jesus e viveu. Quem você escuta, quem você dá ouvido, determina onde você chega. Você tem um sonho, e aí eu quero ser um pregador, aí você anda com aquele que fala, não, você não tem nem estudo, você não sabe falar direito. Ah não, eu quero ser cantor, mas você desafina, logo seu sonho vai por água abaixo, irmão. Entregue na mão de Cristo e fala, Cristo abençoa ele, mas eu vou caminhar sozinho. Eu preciso de alguém que pega na minha mão e me ajude a caminhar. Porque você é crente, você foi chamado, foi para dar a mão para os outros. Aleluia, Você lembra quando Pedro chegou lá na porta do templo formoso, 40 anos mais ou menos aquele homem? graças a Deus. Pedro chegou e falou assim, levanta e anda. Foi pulado naquela hora. Glória a Mas a Deus. Bíblia não disse que levantou ele não. A Bíblia diz que Pedro pegou na mão dele e levantou. O milagre está aí, irmão. Às vezes precisa de você pegar na mão desse irmão seu que nunca não dá conta de ser firme na igreja, em vez de ficar jogando pedra nele, pega na mão dele e ajuda ele a caminhar. Esse irmão que não sabe falar direito, mas tem sonho para poder pregar, ensina ele em vez de ficar falando mal dele. Essa irmã que não sabe cantar, que canta torto, que não tem afinação, ensina ela se você tem, para de falar. Para de dar ouvido a quem não tem o mesmo propósito que você. Para de dar ouvido a quem quer te tirar do mundo. O Senhor é maravilhoso. Porque se não fosse, já pensou que você está ouvindo, ele não tinha recebido a bênção e nós não estaremos contando. Mas ele disse, ó, sai para lá. Jesus, filho de Davi, cala a boca, sai para lá. Jesus, filho de Davi, não, sai para lá. Jesus, filho de Davi, continuou clamando. Aí Jesus olhou e falou assim, vai chamar. Aí chegou aqueles da mesma visão e disse, ó, levanta, o mestre te chama. Nós precisamos desse amigo que pega na mão e fala, levanta, o mestre te chama, levanta, a bênção está aí. Não é só porque você é crente que você tem que aceitar todo mundo, não. Você tem que amar todo mundo. Mas não é aceitar todo mundo, não. Porque tem gente que você está mirando para o céu, a Bíblia diz que nós temos que olhar para Cristo, o autor e consumador. Tem gente que está olhando para o lado, se você andar com ele, alguém você para de andar para Cristo e está olhando para o lado. Não é porque você é crente, ah não, mas eu sou crente. E eu vou dizer uma coisa, eu não estava no propósito, aqui eu não tenho não, eu acho que não. Chega final de ano agora, não é a hora mais difícil para crente. Tem para ir para longe, para ele falar, eu vou para sua casa, mas como uma cerveja, para mim, crente ele, chama geladeira de cerveja. Mas se meu parente, senão ele não vem, então ele não vem, irmão, eu fico para lá. Você é crente, a sua casa é casa de Deus, é onde Deus habita. Se ele não vier para você, tem boteco onde ele mora, continua amando, continua orando, mas você tem que saber escolher, ser seletivo, porque por causa de uma amizade, você vai perder o céu, a bênção que você precisa. E aí, vem a última e eu estou encerrando. Os irmãos devem saber que naquela região não podia qualquer um chegar e pedir esmola. Não podia qualquer um ser esmoleiro, não podia qualquer um pedir, não. Tinha que ir no governo, no presidente, no rei, fazer um processo, fazer um estudo, um olhar, não, realmente você estava numa capa grande, não sei se era preta, você estava uma capa. E aquela capa atrás era escrita assim, sou um miserável mendigo. Era uma autorização para a pessoa pedir esmola. Aí podia pedir. Só que aquela capa servia de noite. Para quem não tem, só pedia esmola porque não tinha nada. Aquela capa de noite servia de coberta. No tempo de chuva servia de guarda-chuva. No tempo de sol servia de cabana para tampar do sol. Aquela capa, se fosse muita terra, colocavam por baixo para dormir em cima. Aquela capa era algo que servia, era algo que era cômodo, era algo que era bom. Mas só que quando a Bíblia diz que Jesus te chama, a Bíblia vai dizer que ele pegou a capa e jogou fora. Ele estava dizendo, eu não preciso mais nada desse mundo, não preciso mais nada de comodismo, eu não preciso, quem me chamou foi Jesus, eu não preciso ficar preso nessas coisas. Por isso eu vim aqui nessa noite. Às vezes a bênção não vem porque você não lançou para trás aquilo que te impede. Jesus está te dizendo, eu te chamei, eu quero te usar, quero te abençoar, mas fica preso em alguma capinha. Hoje é noite de largar essa capa, você não precisa dela. Jesus pode te dar, Jesus pode multiplicar, Jesus pode honrar, Jesus pode fazer. Largue para trás a capa do comodismo. Lá no mundo, irmão, eu passava 3, 4 dias no carnaval sem dormir na pinga. O dia que faz uma vigília para ir, eu dando trabalho, irmão. Eu tenho que trabalhar amanhã, mas no mundo, saía do boteco e ia trabalhar.
nem dormir, quando estava no mundo, bebia pinga até de madrugada e saía para trabalhar. Isso é comodismo, larga para trás esse comodismo. Ainda tem poder de Deus para nós, ainda tem milagre de Deus para nós, mas precisamos sair do comodismo. Você sabe o que Deus falou para mim ontem? A conversa não precisa, porque minha esposa está gravando ali, não precisa mexer com isso não. Eu orando, incomodado com o negócio, eu falei, Senhor, por quê? Por que, Senhor? Eu falei assim, porque o meu povo não ora mais. Aí eu fui entender, de verdade. Não precisa responder não, quantos tem um desse aqui? Antigamente todo mundo tinha. Por quê? Porque vinha para a igreja, a primeira coisa que fazia, irmão. O culto começa às 7 horas, chegava 15 para 7, dobrava o joelho e ficava orando. Hoje a gente vem orando no Instagram, no YouTube, em casa não tem não, vem para a igreja para orar, chegou na igreja, dobra o joelho e ora. O que é oração, irmão? Oração não é só na hora que nós precisamos não. Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel foi orar na hora que eles disseram, não pode orar. Daniel foi orar e o versículo fala assim, ele orava como de costume. Quer dizer, estava na dificuldade, ele orava. Estava na bênção, ele também orava. Estava no problema, ele orava, mas estava recebendo carta no governo, ele também orava. A gente precisa sair do comodismo e fazer mais mancha. O herói da fé diz que crente tem que andar com calo no joelho. Por quê? Porque lá pro diabo a gente fazia o que podia e o que não podia. Aqui na casa de Deus é só dobrar o joelho. E o que é dobrar o joelho? Comunhão, relacionamento com Deus, falar com o Senhor. Pai Nosso, eu encerro aqui. E eu fui entender que a gente acha que o poder da oração, a gente ora para terminar. A oração traz poder nenhum. O único poder que a oração faz é te levar a comunicar com Deus. É pouco isso? Não tem celular para comunicar com Deus. Não tem mensagem no WhatsApp. Ah não, mas nós estamos numa era digital. É do mesmo jeito antigo. É na oração. E eu acho que nós, como cristãos, não estamos entendendo isso não. Porque quanto mais o tempo passa, menos a gente ora. Quanto mais o tempo passa, menos a gente ora. E eu tenho para mim que Deus nessa última hora está conclamando e chamando o seu povo. Bote a boca no pó e fale mais comigo. Porque eu tenho certeza que nós ainda vamos ver paralítico andar, mudo falar, cego ver. Porque o poder de Deus não mudou, irmão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que ressuscita. Nós precisamos fazer como cego, largar a capa do comodismo e botar mais o joelho no chão, a boca no pó e falar com Deus para ver as coisas melhorar. Largar do comodismo, Deus vai entrar na sua casa e salvar a sua família. Largar do comodismo, Deus vai entrar naquela enfermidade que o médico falou não tem mais jeito, ele vai entrar e sarar, porque a última palavra é Deus. E quando ele deu esse espaço, aí Jesus diz, vai, seja curado. Precisamos, irmão. Dá esse espaço, filhos, coloque-se de pé. Está no lugar certo. É o lugar que Deus escolheu. Você tem um cantinho na sua casa que é o cantinho de passar com Deus, lá é o lugar certo também. Não é que o lugar certo é só na igreja, não, é o lugar que ele escolheu. Mas lá no monte, quando Moisés estava lá, quando mandou tirar a sandália dela, não tinha igreja. É porque Deus estava lá. E o lugar, quando eu estou dizendo lugar certo, é onde Deus está. Temos que saber onde Deus está e estar no lugar certo, no lugar da bênção. Olhar para as dificuldades em vez de reclamar. Olha com o olho da fé e olha, eu tenho uma oportunidade dessa dificuldade. Sou vendedor de picolé, está chovendo agora, não dá para vender picolé. Eu vou arrumar um guarda-chuva e vou vender guarda-chuva. Mude, às vezes é Deus te dando uma oportunidade para mudar o foco. Não reclame. Use essa língua que Deus te deu para louvar a Ele. Mas eu não tenho motivo para louvar, eu tenho uma prova danada, tem. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para te escolher. Foi para te dar oportunidade. Já é um motivo. Não precisa de mais nenhum. Não reclame. E se você tem um sonho, coloque na mão de Deus. Ele não vai fazer com você o que se faz. Porque quando ele foi ressuscitar Lázaro, alguém que vai ressuscitar não podia falar, pedra, sai daí. Ela estava correndo até hoje, Jesus fala. Mas ele falou, a pedra você tem a conta de colocar. Ressuscitar você não dá conta. Então você tira a pedra que eu vou ressuscitar. Então quando você determinar, seja determinado e vá em frente. Porque a luz de Deus brilhará na sua vida. É seletivo. Não é qualquer um que entra na sua casa. Não é qualquer coisa que você escolhe.
escuta. Ah não, se for escutar alguém que não tem o mesmo sonho, cuidado. Lembre dessa frase. Adão e Eva vivos, ouviu a serpente e morreu. Lázaro morreu quando Jesus viveu. Não tem mais. Cuidado quem você usa. E jogue fora a capa que te impede do comodismo, da tranquilidade. E coloca mais o joelho no chão, coloca mais a boca no pó. E nós vamos ver milagres e mais milagres. Um culto como esse vai ter que tirar uma hora só para testemunho. Quando você começar a colocar o joelho no chão, você vai ver curas e milagres. Porque é o mesmo jeito, irmão. Não tem WhatsApp no céu, não. É joelho no chão e falar com ele, para ele ouvir. É o mesmo modelo, a mesma ligação. E aí Deus vai dizer, recebe a vitória, recebe a cura, recebe a salvação, recebe bênção, porque é o mesmo Deus ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo daqui 10 mil anos. O nosso Deus não muda e não há sombra de variação. Ele é o dono do poder. Ele é o poder. Eterno Deus, Pai de misericórdia, por essa oportunidade.